Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 56. Bons estudos! O primeiro passo para quem quer ficar mestre na retificação é conhecer bem os equipamentos e as ferramentas envolvidas. A gente já viu que as máquinas retificadoras podem ser planas ou cilíndricas universais. Mas quais os tipos de retificadoras planas? Como é a preparação de uma operação de retificação plana? Como é que a gente retifica uma peça usando esse equipamento? Preste atenção que essa teleaula vai ensinar tudo isso. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os dois tipos de retificadora plana e um dos seus principais acessórios, a placa magnética. Vai conhecer também, passo a passo, os procedimentos necessários para a realização de uma boa retificação em superfícies planas. E aí, tudo pronto para começar? Você não esqueceu nada, não? Então vamos em frente, que a nossa teleaula de hoje está começando. Vocês devem estar lembrados de que a retificadora plana pode retificar peças com quaisquer tipos de superfícies planas. Eu tô lembrando, Silva. Já vi alguns tipos de retificações em superfícies planas. Muito bem, então agora nós vamos ter certeza. Essa é a nossa retificadora plana e esse é o mestre Alonso que está retificando uma superfície plana paralela. Mas nós poderíamos perfeitamente bem retificar superfícies perpendiculares como esta ou superfícies oblíquas. Viram? Peraí, mestre Silva. Existem outras retificadoras planas? Existem dois tipos, Tito, de retificadora plana. Essa aqui é a retificadora plana tangencial de eixo horizontal e um outro tipo de retificadora plana de topo de eixo vertical. Vamos conhecer melhor esses outros tipos. Ambas as retificadoras têm basicamente a mesma estrutura de funcionamento. Elas têm esse comando que coordena o movimento longitudinal da mesa. Este outro aqui, que coordena o movimento transversal da mesa. Esta mesa, onde vai ser fixada a peça. E aqui, o comando do movimento vertical do rebolo. Nesta parte da máquina, eu coordeno as velocidades de movimento da mesa. Mas então, qual é a diferença? Calma. A retificadora plana tangencial usa um rebolo cilíndrico tipo reto plano, enquanto que a retificadora de topo de eixo vertical usa este outro aqui, o rebolo de segmentos ou o rebolo tipo copo. Dá uma olhada aqui como ele tem na sua superfície de corte, aqui nesta parte plana, a forma de coroa circular. Cada um desses rebolos executa um trabalho diferente. O rebolo cilíndrico reto faz trabalhos de retificação plana em retificadora plana tangencial. Já o rebolo de segmentos é mais adequado à retificadora plana de eixo vertical. Nos dois tipos de retificadora, o movimento da mesa pode ser alternado, de vai e vem. Bem, como você deve estar lembrado, o trabalho de retificação começa com a preparação da máquina. A gente pode dividir a preparação em 4 etapas principais. A limpeza, que consiste em deixar as peças e toda a mesa da máquina pronta para a operação. A seguir, o balanceamento do rebolo, já escolhido de forma adequada, que consiste em verificar se ele está trincado ou não, colocá-lo entre as flanges e colocar os contrapesos nas posições adequadas à fixação do rebolo na máquina. E, finalmente, a dressagem ou a retificação do rebolo, que consiste em deixar o rebolo mais concêntrico e com melhor superfície de corte.
Ô Silva, eu só não entendi como é que a peça é fixada nessa retificadora aí, por exemplo. Peraí, que essa eu respondo. Ímã, eletromagnetismo e atração magnética. Tô virando uma fera, hein, Silva? E não é que é isso mesmo? O que acontece, Caio, é que algumas retificadoras têm mesa eletromagnética. Quer dizer, elas fixam a peça por atração magnética, como o ímã. Logicamente, as peças têm que ser de metal ferroso. Até por isso que eu vi hoje os técnicos colocando essa placa aqui em cima dessa retificadora. Bem observado, Caio, bem observado. Essa retificadora, por exemplo, não tem mesa magnética. Por isso, eles colocaram aqui esta placa magnética para a fixação das peças que vão ser retificadas. Pois bem, nós temos placas com esse formato aqui, retangular ou prismático, e ainda uma outra placa com o formato cilíndrico. Depois de você ter escolhido o rebolo adequado, feito a limpeza da máquina, balanceado o rebolo, feito a dressagem e fixado o rebolo na retificadora, é hora de começar a retificação propriamente dita. Só que vale destacar duas coisas. Durante a dressagem ou retificação do rebolo, você deve ter a certeza que o fluido de corte está cobrindo permanentemente a área de contato do diamante com o rebolo. Você deve limpar a superfície da placa magnética usando ou pincel ou panos que não soltem farpas, que não sejam felpudos. Bom, aí está tudo pronto para o trabalho com a peça que você vai retificar. Vamos supor que seja um bloco de aço. Vamos ver de perto como é que a gente faz a retificação plana deste bloco. Primeiro, você coloca o bloco de forma suave sobre a placa magnética. A superfície do bloco que você quer retificar deve ficar para cima. Você então fixa a peça na placa magnética e vai aproximando o rebolo manualmente, mas sem tocar a peça. Em seguida, você vai deslocando a mesa longitudinalmente e também manualmente, até que o rebolo sobrepasse a peça. Ele deve sobrepassar os dois extremos da peça numa distância de aproximadamente 10 milímetros. Feito isso, você aperta de forma bastante firme os limitadores do curso da mesa e coloca o rebolo em funcionamento. Aí, você aciona o movimento da mesa para que o rebolo entre em contato com a parte mais alta da superfície do bloco. Neste ponto, você leva o anel graduado a zero. Você então desloca a mesa na posição transversal e longitudinal, até que o bloco fique livre do rebolo. Você determina a profundidade de corte que deseja. Regule o valor do avanço transversal da mesa, por meio deste regulador. Ligue o fluido refrigerante. Aí é só ir retificando a peça. Quando a superfície do bloco estiver com o acabamento que você queira, é só desligar a máquina e retirar o bloco. Confira as medidas e, caso seja necessário, continue a retificação da peça. Neste ponto, você deve tomar 2 cuidados. Retire a peça só depois que o rebolo estiver totalmente parado e nunca arraste o bloco para retirá-lo. Levante-o para cima para não estragar nem a superfície da placa magnética, nem a da peça que você acabou de retificar. Mais uma coisa, na retificação de peças de ferro fundido cinzento, como esta aqui, não use fluido de corte, faça a operação a seco. Um fator importante a ser considerado no processo de retificação é a velocidade de corte do rebolo e do movimento da máquina. A velocidade de corte do rebolo depende do tipo de aglomerante. Se a velocidade for muito baixa, nós teremos desperdício de abrasivo e pouco rendimento no trabalho. Se a velocidade for muito alta, o rebolo pode se romper. De um modo geral, são adotadas na prática as seguintes velocidades para esses aglomerantes. Se o aglomerante for de resina, até 45 metros por segundo. Se for vitrificado, até 33 metros por segundo. Se for de borracha, até 35 metros por segundo. Conforme ocorre desgaste do rebolo, a velocidade periférica, ou seja, da superfície externa do rebolo, vai diminuindo. Assim, você deve aumentar a rotação do rebolo progressivamente, conforme o diâmetro do rebolo for diminuindo. Não se preocupe em guardar isso agora. Está tudo no seu livro de estudos.
A gente sempre acha tudo muito fácil até começar a fazer. Vamos dar uma olhada nas principais dúvidas de quem está realmente colocando a mão na massa. E aí, qual a sua dúvida? Eu queria saber por que o acabamento não está ficando igual ao especificado no desenho. Você poderia responder pra gente, professor? Isso pode ser o mau balanceamento do rebolo. Assim como os procedimentos técnicos de operação da máquina retificadora, os procedimentos de segurança são fundamentais. Por isso, nós vamos relembrar os itens mais importantes. O primeiro passo é verificar se o rebolo está em bom estado e se ele é adequado ao serviço que você vai fazer. Limpe bem o rebolo e o flange. Ao montar na máquina, evite apertá-lo excessivamente porque ele pode trincar. Quando a rotação começar, fique de lado e não em frente ao rebolo. Use óculos de proteção. O coletor de aspiração de pó e a máscara contra pó devem ser utilizados em operações a seco. Bom, se você pegou o assunto, ótimo. Se não, não tem problema. Você tem tudo o que a gente viu nessa teleaula aí no seu livro de estudos. E tem também a revisão. Então, vamos a ela. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os dois tipos de retificadora plana: a tangencial de eixo horizontal e a de topo de eixo vertical. Pode ver que a retificadora tangencial horizontal usa um rebolo cilíndrico, enquanto que a de topo de eixo vertical usa um rebolo de segmentos ou do tipo copo. Conheceu também um dos principais acessórios das máquinas retificadoras, a placa magnética, e pôde observar todas as etapas de uma retificação de uma superfície plana. Você vai ter que fazer muitas retificações em superfícies planas. Os primeiros passos você está dando, conhecendo a máquina, suas ferramentas e acessórios e as técnicas de retificação. Agora é só praticar. Pequenos problemas acabam acontecendo. Mas só alguns. Mas vocês vão resolver e eles também. A nossa próxima teleaula será sobre retificação cilíndrica, que também é fundamental. Até lá. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.